Ok. Então, vamos dar início, então, né, ao nosso estudo do livro No Poder do Espírito, no capítulo 1. Eu quero convidar os irmãos para que possam orar junto comigo para a gente poder iniciar, tá bom? Oremos juntos, então. Querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor está conosco aqui nesse momento. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender, Senhor, as riquezas maravilhosas da Tua verdade. Suplicamos que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento, nos ajudando a compreender as Escrituras e o poder de Deus. Que possamos ter uma experiência maravilhosa, Senhor, na leitura desses livros, e que aquilo que as pessoas sentiram lá no passado, quando estavam ouvindo Prescott pregar, que a gente sinta a mesma coisa, ou ainda mais, do Teu Espírito. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu separei alguns trechos do capítulo 1, e nós iremos estudar também as Escrituras a partir da visão que foi colocada ali no capítulo 1, certo? Do livro No Poder do Espírito, de Prescott. Então, olha só. Quando nós abrimos o livro, né? Já no início do livro, no prefácio, né? Já bem no iniciozinho, a gente já vê o que tem ali na página 8. Já nos diz como foi a reação das pessoas nessas reuniões, né? Eu até mandei isso aí durante a semana lá no grupo, que diz assim, ó, o povo ficou profundamente interessado. Ellen White fala que o povo ficava pálido e diziam assim, este homem é inspirado. Eles ouvem fascinados, sentam-se com os olhos paralisados de admiração, dizem, todas as palavras são preciosas. Eles dizem, nunca assisti a reuniões em que Cristo fosse ensinado e pregado de maneira mais clara. E outra coisa que eles diziam é, solicitam uma cópia das palestras. Olha que coisa maravilhosa. Então, as pessoas que iam, né? Lembrando, essa foi uma série de palestras, né? Se eu não me engano, foram cerca de 31 palestras que o Prescott fez ali também, que as pessoas começaram a ir, né? As pessoas começaram a afluir para essas palestras. Só que o que acontece? Quando a gente vai lendo logo no início, a gente começa a perceber que as pessoas chegavam, só que nessa região da Austrália, eles tinham um preconceito grande contra os adventistas, né? Só que quando eles começaram a ouvir as pregações de Prescott, esse preconceito começou a ser quebrado. Por quê? Porque Prescott conseguiu, de maneira maestral, né, trazer a doutrina adventista, mostrando Cristo na doutrina. Ele conseguiu mostrar Cristo de uma maneira que as pessoas ficavam assim, ó, como isso é possível? Né? O livro chega a contar que até a controvérsia entre o sábado e o domingo, ele conseguiu mostrar Cristo nisso aí. Né? Então, isso fez com que as pessoas ficassem admiradas, né? Então, realmente, as pessoas tem parte do livro que conta até o comentário das pessoas, né, umas com as outras, dizendo assim, a gente chegou aqui pensando que ia ouvir, né, lei, pedra, e a gente vê Cristo agora nas mensagens, e realmente é uma coisa assim que fazia com que as pessoas viessem cada vez mais, e foi acrescentando cada vez mais gente, né, a ponto das pessoas dizerem assim, pessoas de outras denominações diziam assim, olha, me dá uma cópia dessas palestras, eu quero levar para a minha igreja para poder pregar isso lá, para poder apresentar isso para as pessoas. Então, olha só, né? Imagine isso dentro de um contexto que havia preconceitos em relação à mensagem, né? Então, isso realmente é maravilhoso. Então, essa cópia das palestras está disponível para nós nesse livro, né? No livro No Poder do Espírito. Então, a gente pode ter, de certa forma, a mesma experiência que as pessoas que estavam lá, em 95, na Austrália, tiveram, né? Os mesmos sermões que Prescott pregou, que o rosto dele brilhou, né, que as pessoas ficavam maravilhadas e espantadas com a apresentação da mensagem, são os mesmos sermões que estão aqui para a gente ler. Então, nosso estudo de hoje vai se basear exatamente no primeiro sermão de Prescott. Vamos entender, né? A gente vai viajar por todos os sermões, cada encontro nosso vai ser um capítulo desse livro. A gente vai realmente abrir esses sermões e entender, né, por que tanta preciosidade assim, né? O que foi que fez, que teve tanto poder assim, né, nessas palestras. Então, vamos lá. Ainda também no prefácio, a gente pode ver aqui, ó, exatamente na página 8,
que vai nos dizer exatamente esse fato. Diz assim, ó, nesta compilação, o leitor terá a oportunidade de ler mais completamente o que Ellen White declarou sobre essa impressionante experiência evangelística. Acima de tudo, terá o privilégio de ler os próprios sermões de W. W. Prescott e se beneficiar de suas inspiradoras mensagens cristocêntricas, que certamente reavivarão sua experiência religiosa e a sua pregação evangelística. E isso eu posso dizer, irmãos, por testemunho próprio. A leitura desse livro, também a leitura da Mensagem do Terceiro Anjo, realmente nos dá um reavivamento assim, sem igual, né? Esse livro eu li a primeira vez que eu li tem acho que mais de um ano já, mas é como se eu tivesse lido ontem, ou então há poucos minutos atrás, porque de fato gera um impacto muito grande na nossa vida com Cristo, porque a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava. De fato, as mensagens que estão nesses livros, elas vão fazer você enxergar coisas que você não sabia sobre você mesmo. Isso eu posso te garantir. Ao ler esse livro, a mensagem no poder do Espírito, Mensagem do Terceiro Anjo, Conceito Eterno, você vai começar a ver que as coisas que Deus fala, Ele fala para nós individualmente. E não tem como não ter uma mudança na nossa vida espiritual. Não tem como. Por isso que a gente sempre fala, precisamos ler os livros, né? Precisamos realmente ter acesso a isso, ler, para entendermos essas coisas. Então, quando você abre, logo depois, né, dessa página 8 aí no prefácio, vem a parte que fala, né, das coisas que Ellen White falou sobre ele. Então, nós não vamos tratar especificamente de tudo que ela falou, para os irmãos poderem realmente ver ali no livro, que são coisas maravilhosas, né? As coisas que ela fala, ela diz que Cristo foi lá, né, fez uma visita especial a Prescott, porque Prescott tinha aceitado a mensagem de 88 ali de Jones e Wagner, e mudou a visão dele, né? O próprio livro fala isso, que realmente ele começou a enxergar Cristo nas doutrinas adventistas, porque antes os adventistas só pregavam lei, e não tinha Cristo na mensagem. Mas quando ele ouviu a mensagem de 88 em Minneapolis, aquilo mudou para sempre a vida dele, né? E aí, a partir disso, os sermões dele também foram mudados. Então, esses sermões de 1895, que a gente vai estudar, são sermões que já foram feitos em cima da mensagem que ele ouviu dos mensageiros de Jones e Wagner ali em 1888. Então, olha só. Quando a gente vai passando, né, na leitura do livro, a gente vê o seguinte. Logo no início, ele vai dizer para nós sobre o renovo, certo? Eu quero tratar isso com vocês. Se alguém tiver com o livro na mão, né, pode abrir também aí. Tá logo na primeira página, logo no iniciozinho assim do livro. O título é Permanecer em Cristo e Andar em Cristo. Aqui ele vai falar, ele vai dar início no sermão dele, mostrando o que é o renovo. Isso é maravilhoso. Esses textos bíblicos aí, irmãos, eu peço que vocês anotem, né? Por isso que eu pedi para os irmãos também terem uma canetinha, um bloquinho de notas, que vai ajudar muito também a colocar. Muito obrigado, minha irmã. Página 27. A gente vai falar, né, na página 27, como a irmã Elaine colocou aqui, sobre o renovo. Isso é maravilhoso. Ele já começa falando sobre isso. Ó. O título do sermão é Permanecer em Cristo e Andar em Cristo. Então, ele vai nos ensinar como fazer isso. O que significa isso? Permanecer em Cristo e andar em Cristo. Lembrando que essa também foi uma das apresentações dos mensageiros de 88, né? O que significava estar em Cristo. Você vai encontrar isso também no livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Então, Prescott ouviu isso, internalizou isso, e agora ele vai trazer essa mesma luz, só que agora de um prisma diferente. Por isso que é maravilhoso isso, porque a gente vai ver essas mensagens como se fosse um diamante, né? Quando você vai girando o diamante, você vê várias partezinhas dele, mas que compõem aquele diamante por inteiro. Então, ao ler esses livros, você começa a ver os encaixes perfeitos assim da mensagem. Então, ele aqui vai começar dizendo o seguinte: de Cristo é um ramo. Cristo é a videira, nós somos os ramos. A gente vê isso em João capítulo 15. Só que ele traz uma coisa que eu achei muito interessante, que ele diz assim, ó, Cristo é a videira e nós somos os ramos, mas na Bíblia Cristo também é um ramo. Olha só que maravilha. Deixa eu ver até aqui, avançar um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês esse texto. Nós vamos ler esses textos da Bíblia. Olha só aqui, ó, na página 27, eu coloquei aqui para a gente poder ler juntos. Ó. Ele cita assim, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Mas a Escritura fala de Cristo como ramo. Cristo é um ramo em relação a Deus, para que ele possa ser uma videira para nós. Antes de qualquer ramo poder crescer, é necessário que haja alguma vida no subsolo que não é aparente. Assim,
O ramo é, afinal, apenas uma raiz que se tornou visível, a qual, para viver, depende das raízes que extraem vida do solo. Olha que interessante. Cristo diz assim, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que nós, como somos um ramo, nós temos que estar ligados na videira. Né? Temos que receber a vida da videira. Mas a vida dessa videira vem de onde? Então, aí Prescott vai dizer o seguinte, ó, só que em relação a Deus, Cristo é um ramo. Por quê? Porque Cristo recebia a vida diretamente de quem? Do Pai. A gente vai ler alguns versos bíblicos mostrando isso. Que Cristo recebia do Pai para dar para a gente. Então, nós somos um ramo em relação a Cristo e Cristo é um ramo em relação a Deus. Então, a vida que vem de Deus passa por Cristo e de Cristo vem para nós. Né? Louvado seja Deus. Então, ele mostra isso, que Cristo é um ramo. Agora, como é que a Bíblia apresenta essa verdade? Aí eu separei alguns versos bíblicos aqui. No próprio primeiro capítulo, Prescott usa alguns também. E eu queria trazer para os irmãos aqui, para que os irmãos pudessem anotar isso também. Que eu vou até mostrar imagens também, para ficar bem claro isso para a gente. Olha só. Sobre o fato de Cristo ser o renovo. Essa imagenzinha que eu estou mostrando aí, ó, é exatamente um renovo. Um broto. Sabe quando a planta começa a germinar? Né? Que começa a sair, né? Aquela coisa bem tenra, bem fininha assim, bem... Isso é um renovo, né? Então, a Bíblia fala, olha só o que diz aqui em Isaías, capítulo 4, verso 2, diz assim, ó, naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Isaías 4, 2. E em Isaías 11, 1 diz assim, ó, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha que maravilha, né? Eu não sei se os irmãos já viram, né? Mas às vezes quando as pessoas cortam uma árvore, daqui a pouco passa um tempinho, você vê já saindo ali um renovo naquela árvore, né? Sai, fica o tronco ali, mas você vê do lado, já sai um broto, que aí ele já cresce e já vem de novo, e se você permitir ele crescer direitinho, ele se torna uma nova árvore, né? Então, a Bíblia fala sobre isso. E essas profecias que a gente está vendo aqui é referente a Cristo. Cristo é o renovo do Senhor, né? Também ainda, botei outra imagem aqui para vocês verem. Olha o renovo aí saindo do galho, tá vendo? Ele diz assim, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, 5. E também em Zacarias 6,12 diz assim, ó. Fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, olha que maravilha. Então, a Bíblia nos mostra de Cristo como ele sendo o renovo, né? O broto. Né? Então, nesse sentido, Prescott ele aplica essas verdades, esses versículos, a Cristo, ao fato de que Cristo ele é um ramo que está ligado a Deus para de Deus nos trazer a vida. Né? Então, essa seiva que vai passando de um para o outro é também um símbolo do Espírito Santo. Então, nós vemos toda, né, a divindade ali se unindo e unindo o homem à divindade também. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito nos trazendo a vida de Deus. Né? Essa seiva, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em todos os momentos. Então, Cristo ele é colocado aqui logo de início, por Prescott, como um renovo. Agora, por que isso? Né? Por que ele começou logo os sermões dele falando sobre isso? Qual a importância de a gente entender isso? Porque até então, tudo bem, ele é um renovo, a gente entendeu, ele recebe a vida do Pai. Mas o que isso tem de aplicação para nós, prática? Né? Porque a gente vai entender as lições, mas a gente tem que entender também a aplicação. Né? O que isso significa para nós, então? O que podemos entender disso? Então, olha só. O próprio Prescott, na página 28, ele vai dizer assim, ó, esta é a lição, ou seja, essa questão do renovo. Mas qual é a aplicação? Olha só, ele vai citar 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim também assim como ele andou. 1 João 2,6. Se o ramo estiver ligado à videira, produzirá os frutos da videira. Deus em Cristo é a videira verdadeira, mas o fruto da videira não é encontrado diretamente no caule.
o fruto se encontra nos ramos. Cristo é a nossa videira, e aqueles que, mediante conexão com ele, são seus ramos, produzirão o mesmo fruto que ele produziu quando aqui esteve em forma de ramo. Esse é o significado de andar como ele andou. Olha só. Então, a partir daqui, a gente já começa a entender a profundidade da coisa. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, Cristo, ao vir à Terra, ele se fez ramo. Ele se fez ramo, ou seja, ele ia receber da vida do Pai, e essa vida do Pai, ele iria passar para nós. Só que, olha a aplicação. Mas espera aí. Então, se ele se fez ramo e frutificou, e eu vou ser enxertado nele, então, significa o quê? Que os mesmos frutos que ele produz, eu vou produzir. Não porque eu faço isso de mim mesmo, porque eu não sou absolutamente nada. Por quê? Porque os galhos, ele fora da videira, ele não produz nada. Não existe isso na terra. Você pode ter alguma árvore aí na sua casa, no seu quintal. Se você tirar um galho dela e ela parar de receber a seiva, ela vai produzir alguma coisa? Não vai. Então, isso mostra a nossa completa necessidade de Cristo 24 horas por dia. Porque se em um momento você se desliga da videira, do ramo, já era. Então, Cristo se mantinha em comunhão com o Pai quanto tempo durante o dia? O tempo inteiro. Só que a gente vai ver isso, gente, na prática. Nós não vamos ficar apenas só nas lições, nós vamos entender as aplicações de tudo isso. Então, qual é a aplicação prática que você entender assim, ó? Será que eu estou realmente em Cristo, eu permaneço em Cristo? Como é que eu vejo isso na minha vida? Se os mesmos frutos que Jesus produzia, eu tenho produzido. Se na minha vida eu consigo enxergar esses frutos, quais frutos é o que a gente vai ver já já? Quais frutos? Será que frutos na Bíblia é trazer almas para Jesus? Pode ser um dos frutos. Mas quando a Bíblia fala de produzir frutos, quais eram os frutos que Cristo produzia? O que a Bíblia fala sobre ser uma árvore? É isso que a gente vai tratar disso também. Então, olha só. Isso está na página 28, que ele nos traz isso. Agora, se a gente for para a página 34 e a página 35, nós vamos ver claramente o que Prescott estava querendo dizer com esses frutos. E aqui, meus queridos, é muito importante, eu espero que todos já tenham assistido a primeira live da gente, que a gente explicou vários conceitos ali que são importantes para a gente poder compreender, certo? Mas, se ficar alguma pergunta, lembrando que a gente deixou as perguntas para o final, para a gente poder finalizar a gravação direitinho e depois a gente continua agora com as perguntas no final, tá bom? Então, olha só. Ele pergunta o seguinte no livro, né? Podemos guardar os mandamentos? Essa é uma pergunta importantíssima. Por quê? Quais eram os frutos que se viam na vida de Jesus? Vamos dar uma olhada, eu vou pedir que vocês abram comigo aqui, João 15:10. Vamos olhar aqui rapidamente. João, capítulo 15. Quem puder abrir junto comigo, está aqui em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos ver o que é que Cristo fala sobre os frutos na vida cristã e os frutos dele, né? Vamos ver aqui. Em João, capítulo 15, verso 10. Quem que puder anotar, anote, por favor. João 15:10 diz assim, ó: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vamos parar aqui, não vamos ler o verso 10 todo. Agora vamos voltar para o início do capítulo. E olha o que Jesus está falando no capítulo 15. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o tira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, qual é o sentido da fala de Jesus? Ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, os ramos, e ele diz assim, ó, todo ramo que não dá fruto, meu pai corta, e o que dá fruto, ele vai limpando para dar mais fruto ainda. Então, qual é o assunto aqui? Frutos. Frutos na vida do homem. Certo? Então, quando Cristo vai falando sobre isso, olha agora o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Que a gente dê muito fruto. Deus quer ver muito fruto. Ele quer olhar para a gente e dizer assim, rapaz, isso aí está cheio de fruto. Ele quer olhar e ver assim, é muito fruto, porque isso vai dar glória a ele. Porque Jesus falou, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora, olha só, verso 9. Agora ele vai trazer isso para a prática. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós.
permanecei no meu amor. Aí vem o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha só, então. Primeiro ele diz assim, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês precisam, como ramo, permanecer em mim. Assim como eu também, em relação ao Pai, sou um ramo e tento permanecer nele. Mas como é esse permanecer? O que é esse amor que ele está dizendo aqui? Olha só o verso 10. Ele diz assim, ó, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Pronto, ele agora traz na prática. O que significa isso de estar ali alicerçado na videira? É produzir, é andar da mesma forma como ele andou. É isso que Prescott diz. Então, mas o que é andar como Jesus andou? Olha o que o próprio Cristo fala da vida dele. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Então, Cristo, ele diz assim, ó, como é que eu andava? Como é que Cristo andava? Ele andava de acordo com a lei do Senhor. Então, Cristo guardava os mandamentos. Então, ele diz, ó, como é que eu falo? O que é permanecer no amor de Deus? 1 João, acho que 5,3 fala assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, Cristo diz assim, ó, qual é a forma que eu andei na terra, guardando os mandamentos de meu Pai, guardando a lei por completo? Como é que ele quer que nós andemos? Da mesma forma que ele. Aí vem a pergunta, é possível guardar os mandamentos? O ser humano consegue guardar os mandamentos em sua plenitude? É isso que Prescott vai falar agora. Olha só, quem tiver no celular, se quiser, ó, pode fazer assim, ó, com os dois dedos, pode fazer assim, ó, que você pode ampliar o texto, tá bom? Olha o que Prescott vai dizer na página 34 e 35. Ele diz assim, ó, quando lemos nas Escrituras que guardar os mandamentos significa manifestar o caráter de Deus, podemos pensar, para nós isso é algo impossível de fazer. Esse é um bom começo. Nós não podemos fazê-lo, é verdade. Mas quem foi que guardou os mandamentos? Jesus Cristo. Quem pode guardá-los novamente, mesmo em carne pecaminosa? Jesus Cristo. E como andaremos como ele andou? Aí olha só, ele agora vai citar 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como disse Deus, habitarei neles e andarei neles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridos, isso aqui, essa passagem é muito importante da gente anotar. Por quê? Porque muitas traduções, infelizmente, né, traduzem errado essa parte. Tem alguns versos bíblicos que não estão com a tradução correta em algumas traduções. A melhor tradução, como a gente sabe, né, vocês devem ter ouvido falar, a mais fiel ao original é a King James, né? A King James antiga. E nessa King James antiga, na versão King James antiga, olha como ele diz no finalzinho do verso, habitarei neles e andarei neles. Então, a promessa é que Deus vai andar em nós. Ele vai habitar em nós. Então, é Ele em nós que faz as coisas. Então, eu por mim mesmo, eu aqui, eu posso guardar os mandamentos na plenitude? Não posso. Por quê? Por causa da minha fraqueza. Eu não consigo por mim mesmo. Mas quem guardou os mandamentos há 2000 anos atrás e recebeu a minha carne? Cristo. E da mesma forma que ele fez isso lá atrás, ele continua sendo apto para fazer isso hoje, sim ou não? Sim. Então, Cristo em nós faz isso. Perceba. Olha a frase que ele usa. Quem pode em carne pecaminosa fazer isso? Por que ele usa essa frase? Lembra na primeira live nós comentamos sobre isso. Que de 88 para frente, vocês vão ver claramente em vários, sobretudo nesse livro de Prescott, essa palavra carne pecaminosa. Por quê? Porque o entendimento da mensagem de 88, como a gente viu na nossa live, né? A gente viu, quem não assistiu a primeira live, está disponível lá no link lá do site, que nós vimos que no cristianismo, né, a partir da visão de Agostinho do século IV, eles começaram a entender que o pecado estava na natureza. Só que na luz de 88, como foi trazida por Jones e Wagner e endossada por Ellen White, pecado não está relacionado à natureza. Né? Nós vimos isso na primeira live, a gente falou um pouco mais sobre isso. A gente pode falar sobre isso também mais no final. Então, quando ele fala de carne pecaminosa, todos eles que trouxeram essa mensagem, eles citam que Cristo veio em carne pecaminosa, porque para a mensagem 88,
carne pecaminosa não é pecado em si. Né? O pecado não está relacionado à carne do homem em si, mas sim a outras questões, né? Que nós iremos abordar depois. Então, Cristo ele veio com essa natureza exatamente para saber como socorrer a essas pessoas que são tentadas, como diz Hebreus capítulo 2. Então, Cristo veio, tomou a natureza do homem, sofreu as mesmas tentações e tentações mais fortes do que a nossa, para saber como passar por isso, vencer por nós e nos ajudar. Então, ele diz assim, ó, nós por nós mesmos não temos como, porém temos um capitão que ele veio aqui a essa terra, tomou a carne do homem, sofreu o que nós sofremos e sabe como vencer. Então, eu agora, o que eu preciso fazer para vencer o pecado? Será que eu preciso hoje ficar assim, ó, o que é errado? Ó, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não, isso aqui não, isso aqui também não, 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 não. Eu preciso fazer uma lista do que é errado e ficar olhando e dizendo assim, ai, não posso, não posso. Não. Será que é isso que Deus quer? Ou eu tenho que mudar o meu foco e pensar, eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso abrir o meu coração para Cristo entrar. Porque Cristo em mim vai se cumprir o mistério de Deus. Porque Colossenses 1:27 diz que o mistério de Deus é Cristo em vós, a esperança da glória. Então isso significa o quê? O que é a glória de Deus? Olha, Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por causa do pecado, nós carecemos da glória. Só que Cristo em nós é a esperança de quê? Da glória. Então, essa glória que nós não tínhamos, nós perdemos por causa do pecado, Cristo em nós vai trazer de volta. Então, essa obediência, essa justiça que nós não temos, Cristo traz de volta. Cristo traz de volta isso. Então, é possível nós guardarmos os mandamentos de Deus? Em Cristo agora é. Agora, a boa nova do Evangelho, as boas novas de 1888 é, você pode vencer o pecado. Você pode andar em perfeita obediência aos mandamentos da lei de Deus. Mas você, por si mesmo, não, porque você é um ramo, você não pode fazer nada. Cristo em você. Cristo lhe prometeu que ele vai habitar em você e vai andar em você. Por isso que 1 João 2,6 diz assim, ó, deve andar como ele andou. Mas para andar como ele andou, ele tem que andar em mim. Porque agora Cristo em mim, ele vai andar como ele andou lá no passado. Né? Então, olha só, essa é a noção que ele já vai começando a trazer. O que eu queria mostrar para os irmãos também é o seguinte, olha como estava em uníssono com a mensagem de 88. Veja que um dos mensageiros de 88, eu trouxe isso, peço que os irmãos até anotem, na página 232. Isso aqui, gente, é um livro que, infelizmente, ainda não tem ele no Brasil. Espero que em breve saia, né? Que é um livro chamado A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895. Que aí são os sermões de A.T. Jones na Conferência Geral, de 1895. E ele fala exatamente sobre a carne de Cristo. Quero comentar exatamente porque foi no mesmo ano que Prescott pregou esses sermões. Olha o que A.T. Jones vai falar aqui para a gente sobre isso. Ó. Ele diz assim, ó, olhe para o 14º verso do primeiro capítulo de João. Ou seja, João 1,14. O que é que diz João 1,14? E o verbo foi feito carne, ou se fez carne, e habitou entre nós. Isto conta a mesma história que estamos lendo aqui, nos 2 primeiros capítulos de Hebreus. Então ele estava fazendo uma exposição de Hebreus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo foi feito carne e habitou entre nós, carne e sangue como o nosso. Agora, que tipo de carne é? Aqui a T. Jones está perguntando. Que tipo de carne é que só este mundo conhece? Apenas a carne que eu e você temos. Este mundo não conhece nenhuma outra carne do homem e não conhece nenhuma outra desde que foi criada a necessidade da vinda de Cristo. Portanto, como este mundo só conhece tal carne como nós a conhecemos, como é agora, é certamente verdade que quando a palavra de Deus foi feita carne, ele foi feito tão carne como a nossa. Não pode ser de outra forma. Mais uma vez, que tipo de carne é a nossa carne, tal como ela é em si mesma? Passemos ao 8º capítulo de Romanos e lemos que a natureza humana de Cristo, e lemos se a natureza humana de Cristo encontra a nossa e é como a nossa a esse respeito, sendo que a nossa é carne pecaminosa. Romanos 8,3. O que a lei não podia fazer, na medida em que era fraca através da carne, Deus enviando o seu próprio Filho, fez. Havia algo que a lei não podia fazer, e que Deus, enviando o seu próprio Filho, fez. Mas por que é que a lei não podia fazer o que desejava? E o que era necessário? Porque era fraca através da carne. O problema estava na carne. E foi isso que Deus fez. Foi isso que fez com que a lei falhasse no seu propósito em relação ao homem. Então, Deus enviou Cristo para fazer o que a lei não podia fazer. E tendo a lei falhado no seu propósito devido à carne,
e não devido a qualquer falta em si mesma, Deus deve enviá-lo para ajudar a carne e não para ajudar a lei. Se a lei tivesse sido em si mesma demasiado fraca para fazer o que se destinava a fazer, então a coisa que ele deveria ter feito para ajudar o assunto seria remediar a lei. Olha que interessante. E aí, por fim, diz, mas o problema era com a carne, e por isso ele deve remediar a carne. Então, Romanos 8,3 fala assim, ó, qual era o grande problema? Quando o homem pecou, o que estava impossibilitando o homem de guardar a lei de Deus? A carne, porque a lei estava inalterada, a lei continuava lá. Só que Adão, antes da queda, ele não tinha problemas em relação à lei. A carne dele não era fraca. Então, só que com a queda, a carne enfraqueceu. Então, se agora a nossa carne é fraca, se nós estamos com a carne fraca e não conseguimos guardar a lei, realmente Deus olhou e viu, ó, todos pecaram, ninguém consegue guardar a lei. Aí o que é que Deus fez? Eu vou enviar meu filho agora na carne deles, para que o que eles não conseguem fazer na carne, Cristo faça. Então, Cristo aí veio, partilhou a nossa carne, e ele conseguiu fazer o que nós não conseguimos. Então, a mensagem de 88, ela se baseia primariamente na natureza de Jesus. Por quê? Porque Cristo teve que vir para fazer o que nós não tínhamos como fazer. Que era exatamente dentro dessa habitação do nosso corpo. Nós não tínhamos força. Só que Cristo veio lutar com as mesmas ferramentas nossas e ele venceu. E aí, Cristo agora diz, olha, assim como eu venci, agora é dado a vocês a possibilidade de vencerem também. Olha só que maravilha. Então, isso também foi pregado no mesmo ano que Prescott estava pregando ali, né? Então, aqui é uma citação de A.T. Jones, de 1895, sobre a carne de Jesus. Agora, olha só o que diz o Testemunho da Espírito e Profecia. Na meditação matinal, a fé pela qual eu vivo, na página 48, ela diz assim, ó, a fim de poder realizar seu desígnio de amor em benefício da raça caída, ele se tornou osso de nosso osso e carne de nossa carne. A divindade e a humanidade achavam-se misteriosamente combinadas. E o homem e Deus tornaram-se um. Então, aqui é o Testemunho da Espírito e Profecia sobre isso. E aqui na Review and Herald, eu queria que os irmãos anotassem também na página, na data de 24 de fevereiro de 1874. Olha o que o Espírito e Profecia vai nos falar. A grande obra de redenção só poderia ser realizada pelo Redentor tomando o lugar de Adão caído. Com os pecados do mundo sobre ele, ele passaria pelo chão onde Adão tropeçou. Ele suportaria a prova que Adão falhou em suportar, e que seria quase infinitamente mais severa do que aquela imposta a Adão. Ele venceria por causa do homem, e venceria o tentador para que, por sua obediência, sua pureza de caráter e inabalável integridade, sua justiça pudesse ser imputada ao homem, para que, por meio de seu nome, o homem pudesse vencer o inimigo por sua própria conta. Que amor, que condescendência incrível! O Rei da Glória propôs humilhar-se à humanidade caída. Ele colocaria os seus pés nos passos de Adão. Ele tomaria a natureza caída do homem e se comprometeria a lidar com o forte inimigo que triunfou sobre Adão. Ele venceria Satanás e, assim fazendo, abriria o caminho para a redenção daqueles que crescem nele, da desgraça do fracasso e queda de Adão. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Então, nos é mostrado que Cristo ele condescendeu, né, em deixar o seu trono de glória e tomar o lugar da raça humana, da raça caída. E ele fez isso e guardou todos os mandamentos durante toda a vida dele. Por isso que agora Prescott utiliza dessa mensagem de 88, porque essa noção mais clara foi trazida de Minneapolis para frente também. Ele traz essa mesma noção que os mensageiros de 88 trouxeram e diz, olha, da mesma forma que Cristo, ao receber a vida do Pai, conseguiu, ele diz para nós, agora vocês em mim e eu em vocês, vocês vão produzir o mesmo fruto. Os mesmos tipos de fruto vocês vão produzir na vida de vocês. Então, Prescott aí vai utilizar isso para dar base, para nos mostrar como realmente vencer e como andar como Cristo andou. Então, Cristo, olha só, eu vou trazer alguns textos aqui sobre a vida de Jesus, para a gente ver que coisa maravilhosa que é realmente o andar como Cristo andou, né? Então, esse primeiro sermão de Prescott, ele se resume nisso. O que é andar como Cristo andou? Olha só o que diz aqui no livro, página 31. E eu vou trazer agora alguns textos do Espírito de Profecia que vão trazer isso para a gente ver como Cristo realmente é próximo a nós. E ele quer realmente fazer a gente andar como ele andou. Olha só. Falando sobre o andar de Cristo sobre o mar. Lembra daquela história onde Jesus andou sobre o mar? Né? Olha só o que ele vai falar na página 31. Ele diz assim, ó, o andar de Cristo sobre o mar foi o andar da fé.
Mas Pedro falhou por causa de sua falta de fé. É algo contrário às leis naturais andar sobre a água. E é contrário à nossa natureza andar como Cristo andou. Mas o que ele nos diz é o mesmo que disse a Pedro. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quer seja na terra ou no mar, sua palavra é uma rocha. E quando ele a coloca debaixo dos nossos pés, constrói para nós uma ponte feita com a rocha. E não faz a mínima diferença se ele põe essa ponte na terra, na água ou no céu. Queridos, olha que coisa incrível isso. Aqui ele traz um princípio fundamental, que eu vou mostrar alguns textos de profecia sobre isso também, que é o seguinte. Tudo que Cristo fez nessa terra, Cristo teve que fazer pela fé. Como assim? Eu vou mostrar para vocês um texto do Desejado de Todas as Nações, alguns, né? Que vamos mostrar o que era a fé de Jesus. Ao Cristo se propor a vir para essa terra como ser humano, ele se propôs a verdadeiramente tomar o lugar do homem. E ele só poderia utilizar as coisas, né, que o ser humano pode utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, ele não podia fazer milagres em prol dele mesmo. Porque, por exemplo, no deserto da tentação, você vê Satanás falando assim, ó, manda que essas paradas se transformem em pães. Mas se Cristo fizesse aquilo, seria correto? Não. Por quê? Porque nós não podemos fazer isso. E se ele fizesse isso, ele falharia em ser o exemplo perfeito para o ser humano. Porque ele veio para realmente tomar o nosso lugar e ele tinha que batalhar com as mesmas ferramentas que todo ser humano pode batalhar. Então, Cristo veio e ele, ao ter o combate com Satanás, ele combateu como um ser humano, como todos os seres humanos combatem, com as mesmas ferramentas, com as mesmas águas, com as mesmas armas. Quando o Prescott agora fala sobre o andar da fé, ele diz, olha, quando Cristo andou sobre o mar, ele aí vai discutindo isso mais à frente, né, no livro, ele diz assim, ó, o que Cristo tinha acabado de fazer antes de andar sobre o mar? Perceba o seguinte, quando a gente olha assim, Cristo andou sobre o mar, por que Cristo conseguiu fazer isso? É porque ele usou os poderes dele como Deus para fazer isso? Eu vou mostrar isso no Desejado de Todas as Nações, uma citação incrível sobre isso. O que será que Cristo fez? Queridos, antes de Cristo fazer isso, Cristo estava em oração no monte. E ele esteve em oração em comunhão com o Pai. E a Bíblia fala que ele aí foi, certo? Ele foi até a frente dos discípulos e começou a andar sobre o mar. Mas aquele andar sobre o mar, queridos, é algo que é da nossa natureza fazer isso? O ser humano por si só, ele pode andar sobre o mar? Não pode. Então, o que Cristo fez ali naquele momento? Ele fez algo contrário à natureza humana. A natureza humana não pode andar sobre as águas. Mas Cristo fez. Pelo poder que o Pai estava dando a ele ali. Eu vou mostrar isso, a gente vai ver isso na Bíblia e também no GPVC. Pelo poder que o Pai deu a Cristo, pela comunhão que Cristo tinha com o Pai, Cristo conseguiu fazer o sobrenatural. E aí Prescott aplica isso no seu sermão e diz, olha, da mesma forma que andar contra a natureza, ou andar sobre as águas é contrário à natureza, andar como Cristo andou também é contrário à nossa natureza. Mas Cristo, com a nossa natureza, andou perfeitamente em obediência à lei de Deus. E nós podemos, da mesma forma, pelo poder que ele vai nos dar, enxertados nele, nós podemos também fazer isso que é contrário à nossa natureza, que é o ser obediente à lei de Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa. Quando você olha para essa situação, ele chegou para Pedro e falou, Pedro falou assim para ele, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aí Cristo, pela palavra, ele fala assim, ó, vem. Só aquela palavra já era o fundamento para Pedro poder andar sobre as águas. E Pedro não começou a andar, enquanto ele teve fé, ele começou a andar, fazer o que era contrário à natureza dele. Ele conseguiu andar sobre as águas pela fé. Mas quando faltou a fé, quando ele olhou para os discípulos, quando ele começou a sentir, pô, olha aí, ó, tá vendo? Estou conseguindo andar sobre as águas. Quando ele virou para dizer assim, ó, estou andando, quando a confiança dele passou assim mesmo, o que é que aconteceu com ele? Ele afundou. Então, só nos é dado fazer isso, que é contrário à nossa natureza, pela fé. Agora, a gente vai aprender agora, pela graça de Deus, aqui com Prescott, o que significa esse andar da fé. O que é a fé de Jesus. Eu vou pedir que vocês anotem um detalhe aqui, ó, que está em Apocalipse capítulo 14, que é o que a gente vai discutir agora, para a gente também chegar aqui nos momentos finais. Está em Apocalipse, no capítulo 14. Eu peço que os irmãos anotem isso e pesquisem sobre o que eu vou falar agora, porque é muito importante isso. Ó. Apocalipse capítulo 14. Capítulo 14, verso 12. Olha o que é que vai dizer para nós aqui. Diz assim, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, a tradução original da Bíblia, desse versículo aqui,
normalmente, né, nas traduções aqui brasileiras, eles colocam assim, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas a citação original da palavra aqui, se fosse traduzir ao pé da letra, no português, é os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Sobretudo na King James traz assim, é a fé de Jesus. Qual a diferença entre ter fé em Jesus e ter a fé de Jesus? Por quê? Porque quando você entende que nós devemos ter a fé, que os santos dos últimos dias eles vão ter a fé de Jesus, nós vamos começar a compreender, então, que Cristo, quando ele começou a fazer as coisas aqui nessa terra, ele fazia pela fé. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui para nós no Apocalipse é que a mesma fé que Cristo manifestou aqui na terra, os santos vão manifestar. Ou seja, eles têm a fé de Jesus. A fé que Jesus manifestou, eles vão ter. Como é que a gente vê isso na prática? Eu vou mostrar aqui, ó, Desejado de Todas as Nações, página 233. Veja que texto fantástico que o Espírito de Profecia fala para nós. No momento que Jesus estava ali no barco com os discípulos, você lembra do outro momento que ele estava no mar, que veio a tempestade, e os discípulos falaram, Senhor, vamos morrer, vamos morrer. Como é que Jesus estava? Dormindo. Jesus estava dormindo tranquilo. E quando nós observamos essa história, naturalmente, né, pela visão que nós temos, muitas vezes, né, sobretudo visões das outras igrejas que falam também sobre esse assunto, por que eles, né, como é que normalmente é explicado por que Cristo estava dormindo? Porque Cristo estava ali, né, como Deus da terra, e ele não tinha medo de nada. Só que a gente vai ver na sua profecia que ao ele assumir a natureza humana, os poderes dele, ele depôs no céu. Então, os poderes que Cristo haveria de manifestar aqui nessa terra seria aquele que, mediante a comunhão com o Pai, ele receberia do Pai. Por isso que se você abrir Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, ali vai dizer assim, ó, que ele se esvaziou de si mesmo. Então, esses poderes que ele tinha no céu, para enfrentar Satanás aqui, para tomar o nosso lugar, ele não poderia utilizar em prol dele mesmo. Então, ele velou a sua divindade, e olha só sobre esse momento que a Ellen White fala, sobre o momento que ele estava ali, quando ele estava dormindo tranquilo. Olha em que ele estava repousando. Vamos ver, olha só. Na página 233 de Desejado, ela diz assim, ó, isso é o capítulo 35, ela diz, quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, olha só, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que ele repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele, ou seja, ele deixou, e diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, João 5,30. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou. E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Queridos, isso aqui eu achei maravilhoso quando eu li isso. Por quê? É natural a gente pensar, como Cristo era Senhor do mar e da terra, e ele tinha força onipotente, não tinha por que ele ter medo. Porque bastava assim, ele abriu o olho, tá tendo tempestade, para. Mas, queridos, isso nos mostra uma coisa muito mais maravilhosa e profunda no Evangelho, porque quando Cristo diz assim em João 5,30, eu não posso fazer nada de mim mesmo, nada, é absolutamente nada. Por quê? Porque qual é a condição da humanidade caída? Se você abrir em João 15, o que Jesus fala sobre nós? Ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então a gente, por nós mesmos, podemos fazer uma coisa? Não. A gente precisa estar ligado à videira. Então, quando Jesus veio, ele também falou assim, eu não vou poder fazer nada de mim mesmo. E ele mesmo fala isso em João 5,30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Então, é a associação de Cristo com o Pai, a comunhão profunda que ele tinha com o Pai, que ele recebia do Pai o poder. Então, quando ele acordou, que ele estava tranquilo, não é porque ele sabia que assim, eu tenho poder, está tudo tranquilo. Não, porque ele não estaria no mesmo nível que o ser humano. Ele não teria, a escada de Jacó não teria chegado, então, até nós. Então, ele veio, quando ele acordou que ele estava tranquilo, é porque ele sabia, ele tinha comunhão com o Pai, ele sabia que o Pai não ia deixar ele morrer assim. Ele sabia das promessas que tinha na Bíblia, né? Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ele sabia que estava escrito isso, e ele acreditava na palavra. Então, quando ele abriu o olho, ele falou assim, está tendo tempestade, mas o Pai me prometeu. E quando eu passar pelas tempestades, as águas não vão me submergir. Então, ele viu isso, e pela confiança na palavra, ele levantou e disse assim para o mal, cala-te e aquieta-te. Quando ele falou isso, foi pela fé de que o Pai iria salvar eles ali naquele momento. Então, se você fala assim, ó, o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de quem?
de Deus. Então, essa é a fé de Jesus, a confiança na palavra do Senhor. Cristo confiava na palavra. Cristo tinha apego à palavra de Deus. Então, os únicos poderes que ele manifestou foi o poder que ele recebia do Pai em prol dos outros, que é o mesmo que ele diz que a gente pode ter, e ele ainda fala que a gente pode ter ainda maiores, que ele fala assim, olha, tudo que eu fiz vocês podem fazer, vocês ainda podem fazer ainda mais, porque eu vou para o Pai. Por que ele falou porque eu vou para o Pai? Porque enquanto ele esteve aqui, era só ele e o Pai. Ele não tinha intercessor. Agora a gente, além do Pai, ainda tem um intercessor, ainda tem o Espírito Santo derramado. Então, olha que perspectiva fantástica nos é dada aqui. Então, o ser humano agora recebe poder espiritual mediante a comunhão com o Pai. Isso significa andar com Cristo. Isso significa receber, de fato, a seiva que vem de Deus. Porque essa seiva de Deus passa por Cristo e passa para nós. Porque Cristo se tornou nós. Então, ao Cristo receber, a gente recebe também. Né? Olha só, ainda tem mais coisas, queridos. Olha que coisa maravilhosa isso. A gente fala sobre a fé de Jesus. Ó. Quando ali no momento da cruz, olha só, diz assim, ó, em meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sorvera Cristo as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se as provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu pai. Estava familiarizado com o caráter de Deus. Compreendia-lhe a justiça, a misericórdia e o grande amor. Descansava como, pela fé naquele a quem se deleitara sempre em obedecer. E à medida que em submissão se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor do Pai se desvanecia. Pela fé saiu Cristo vitorioso. Olha isso, queridos. Quando Cristo esteve na cruz, se vocês lerem o relato completo, ali diz que quando os pecados começaram a pesar sobre Jesus, Cristo pensou que o pecado era tão profundo, ele pensou que o abismo aberto entre ele e o Pai era tão largo, tão denso, que ele falou assim, eu não vou ressuscitar. O Pai não vai me ressuscitar. Ele pensou que a soma dos pecados foi tão gigantesca que o Pai não iria trazer ele de volta. E o Espírito Profecia chega a dizer que ele não conseguia enxergar além dos portais da morte. Mas aí ele começou a lembrar do caráter de Deus e das promessas. Uma das promessas, certamente, que Jesus se lembrou naquele momento, sabe qual foi? Salmo 16:10. Porque um Salmo 16:10 diz assim, porque ele não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, Cristo deve ter se lembrado naquele momento ali, que essa é uma promessa que, se você for ver em Atos 2, Pedro fala, quando o entendimento dele estava aberto, Pedro falou que aquela promessa era sobre Cristo. E Cristo sabia disso. Então, Cristo repousou na palavra. Eu vou mostrar para vocês, então, como é a fé de Jesus na prática. Pela fé, Jesus saiu vitorioso. Então, essa é a fé de Jesus que os santos vão ter nos últimos dias. É uma fé que se apega à palavra. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns textos de profecia que vão nos mostrar que apego Jesus tinha com a palavra. Olha só. Olha só que coisa maravilhosa. No Desejado de Todas as Nações, eu peço que vocês anotem e leiam esse capítulo. Página 86 do Desejado. É o capítulo 9, que ela fala... Leiam o capítulo 7, 8 e 9, que fala da infância de Jesus. Jesus realmente tinha muito apego com a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês isso, essas situações que aconteceram na vida dele, que vão nos mostrar como ele venceu. Como é que Jesus conseguiu realmente se manter ligado com o Pai o tempo todo? Olha que maravilha. Página 86 do Desejado de Todas as Nações, nos diz assim, sobre a infância dele. Desde muito tenra idade, ou seja, desde o início, começara Jesus a agir por si na formação de seu caráter. E nem mesmo o respeito e o amor aos pais o podiam desviar de obedecer à palavra de Deus. Está escrito, era a sua razão para cada ato que destoasse dos costumes domésticos. A influência dos rabinos, porém, tornou-lhe amarga a vida. Mesmo na mocidade, teve que aprender a dura lição do silêncio e paciência no sofrimento. Então, ele passou por muitos sofrimentos, mas ela diz que o que ele sempre fazia, o que ele tinha sempre, está escrito. Bíblia na mente. Agora, olha só, eu vou mostrar para vocês situações na vida de Jesus que vão mostrar realmente a fé dele na prática. Olha só, página 88 e 89, diz assim, para cada tentação, porém, tinha uma única resposta, está escrito. Raramente censurava qualquer mau procedimento dos irmãos, mas tinha uma palavra de Deus para lhes dirigir. Era frequentemente acusado de covardia por negar-se a unir-se-lhes em algum ato proibido. Sua resposta, no entanto, era: está escrito, o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é a inteligência. Queridos, quando eu li isso da primeira vez, eu lembro até que eu até dei risada assim, mas foi uma risada assim no sentido de ficar maravilhado, né? Porque, imagina só, os irmãos de Jesus querendo fazer coisa errada, chamava Jesus para fazer coisa errada, Jesus falou assim, eu não vou.
E aí eles acusavam Jesus, você é covarde, você não está querendo fazer porque você tem medo. Aí Jesus falava assim, ó, está escrito. Queridos, isso é uma criança falando. Está escrito, o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então, ele respondia o porquê, o procedimento dele, pelo estar escrito, pela palavra. A comunhão com o Pai e a forma como ele procedia com as pessoas era o que ele aprendia da palavra. Então, já desde pequeno ele falava assim, não, eu não vou porque está escrito. Outra coisa, alguns havia que o buscavam, sentindo-se em paz em sua presença. No entanto, o evitavam, pois se sentiam reprovados por sua vida imaculada. Os jovens companheiros insistiam, olha só, os outros jovens insistiam em que fizesse como eles. Jesus era inteligente e animoso, gostavam de sua companhia e aceitavam-lhe as prontas sugestões, mas impacientavam-se com seus escrúpulos e declaravam-no estrito e rígido. Jesus respondia, está escrito, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que maravilha, queridos. Quando a gente olha para a vida de Jesus, você lembra lá no início que a gente falou que andar como Jesus andou realmente está ligado a Jesus, então a gente tem que olhar para a vida de Jesus, como Jesus fazia e aprender com ele. As pessoas se impacientavam. Ah, Jesus, você é muito rígido, muito estrito, para que tudo isso? Jesus falava assim, não, está escrito. Como purificará o jovem o seu caminho, o mancebo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, olhando para Jesus, como é que eu posso vencer o pecado? Como é que eu posso vencer as tentações? Pela palavra. Pelo poder da palavra, queridos. No livro A Mensagem do Terceiro Anjo, ele explica isso de uma maneira surreal. Ele fala assim, olha o poder que a palavra de Deus tem. Deus falou, haja luz e houve luz. Então ele diz assim, ó, existe uma diferença entre você ser criacionista e evolucionista. O criacionista verdadeiro, ele acredita que a palavra de Deus, ao falar, cria. E Cristo era assim. Pensando quando Satanás veio para tentar Jesus no deserto, Jesus falou assim, ó, está escrito. Mas o que ele falava? O que era esse está escrito? Quando ele citava a palavra, ele acreditava, Jones explica isso, ele cria que quando ele falasse a mesma palavra que é viva e eficaz, tornaria aquilo que ele falou uma verdade naquele exato momento. Então, quando Cristo falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, é a mesma coisa como se Deus falasse assim, ó, haja luz. Se haja luz e houve luz, então, quando eu cito uma palavra de Deus para aquela tentação específica, a mesma palavra que eu citei tem o poder de gerar, naquele momento ali, se eu tiver fé, a própria substância do que eu citei. Então, isso é fé. Arthur Jones fala que essa é a verdadeira fé. A fé é você se agarrar à palavra de Deus, dizendo assim, ó, se o Senhor falou isso, é isso que vai acontecer. E se você tiver fé, acontece instantaneamente. Porque ele fala que assim que Deus falou, haja luz, houve luz. Então veja, assim que Satanás tentou Jesus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus falou assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás sentiu o impacto da palavra e falou, por aqui não vai. Aí ele tentou de novo. E Jesus foi lá e soltou, está escrito de novo. Então, queridos, é comunhão com a palavra do Senhor. Comunhão com Deus pela palavra. Isso significa estar enxertado, estar junto na videira. Cristo aqui era adolescente quando ele fez essas coisas. Olha outra situação, ainda tem outra situação que fizeram com Jesus, olha só. Que ele responde para as pessoas, ele diz assim, ó, perguntavam-lhe muitas vezes, por que te aplicas a ser tão singular, tão diferente de todos nós? Está escrito, dizia ele, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Queridos, olha isso que lindo. Quando eu leio essas coisas, me dá muita vontade de cada vez mais ser como Jesus. Porque normalmente, se a pessoa pergunta para outra, por que você pratica essas coisas? É porque é minha religião. Não, queridos. Eu pratico isso porque a palavra do Senhor diz e faz isso. A própria palavra do Senhor que fala isso, ela produz isso em mim. Não fui eu, foi a palavra de Deus. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Se hoje eu faço tal coisa, se hoje eu faço boas obras, não sou eu. É a palavra. Então, para que possa haver mudança na minha e na sua vida, nós temos que ter contato com a palavra. Você já percebeu que muitas pessoas, tem gente, queridos, que sabem, se você perguntar sobre futebol, a pessoa vai lhe dizer, você pergunta para uma pessoa assim, qual é a seleção que foi campeã e tal, a pessoa muitas vezes vai lhe dizer o atacante, o zagueiro, o meio de campo, aí para outra pessoa você pergunta, e tal jogo, a pessoa diz, não, tem esse personagem, tem aquele, tem isso, tem aquilo. Outra pessoa pergunta assim, vem cá, e sobre aquela
aquela novela, aquela outra coisa, sei lá, a pessoa diz, não, olha, tem fulano que é o personagem principal, tem fulano, aconteceu isso, tal, 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 tal. Aí a pessoa pergunta, mas vem cá, e aquela passagem da Bíblia? Acho que, não sei não. Ou então, quando vai citar, é com dificuldade. Queridos, olhemos para Jesus. Cristo, ele tinha uma palavra para tudo. Ele não falava com as palavras dele, não, eu faço isso porque eu aprendi isso, né? Minha mãe me ensinou isso. Eu aprendi isso desde criança. Não. Quando perguntaram, Jesus, por que você se aplica a ser tão diferente por que você não vai brincar com as crianças de Nazaré? Por que você é tão diferente de todos nós? Está escrito. É assim que Jesus fazia. Está escrito. O poder que Jesus teve vinha de onde? Da palavra, queridos. Isso está num dos sermões de A.T. Jones, onde ele explica isso. A palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz. Ela é a espada. Aí, quando a gente olha para Jesus, a gente vê um guerreiro com a sua espada, manejando a espada e vencendo o inimigo. Agora, hoje em dia, muita gente olha assim, não tem como a gente vencer não, é impossível, a gente nunca vai vencer. Aí vem a pergunta, qual foi o instrumento que Deus me deu e lhe deu para vencer? A espada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Agora imagine, se você não sabe manejar seu instrumento de guerra, você vai vencer alguma batalha? Não tem como. Não tem como. Veja como Paulo fala para Timóteo, maneja bem a palavra da verdade. Né? Será que nós conhecemos a palavra de Deus realmente? Se a gente falar assim, vamos abrir aqui agora o livro de Sofonias. Quanto tempo você demoraria para achar Sofonias? Ou Ageu? Né? Quando a gente vai citar um verso bíblico, quanto tempo a gente demora para lembrar do verso, ou às vezes até onde está, ou até citar o verso por completo? Às vezes a gente sabe decorar, recitar poemas inteiros, poesias, cânticos, livros, mas por que essa vagarosidade na palavra? Então, a fé de Jesus, queridos, quando a Bíblia apresenta essas pessoas dos últimos dias, ela diz que elas representam a fé de Jesus. Então, a fé de Jesus estava alicerçada na palavra. Foi assim que Jesus venceu. Jesus venceu pelo poder diário que ele mantinha do Pai, a comunhão com o Pai. Por quê? Porque ele veio verdadeiramente como um de nós. E esse era o único meio de conseguir vencer Satanás. Era se apegando ao Pai, para que ele pudesse receber a vida do Pai. E hoje, ele quer dar essa mesma seiva que ele teve, essa mesma força que ele recebeu, passar para a gente. Então, já estamos no finalzinho já. Veja só, outro momento em que falavam com Jesus. Quando interrogado acerca do motivo por que não tomava parte nos frívolos passatempos dos jovens de Nazaré, dizia, está escrito, folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Queridos, olha só isso. Isso aqui, para mim, foi um exemplo assim surreal para mim de Cristo quando eu li isso da primeira vez. Eu falei assim, eu quero ser como Jesus, eu quero ter a juventude de Jesus. Olha só, quando a gente olha hoje para a situação dos jovens, o que as pessoas pensam dos jovens, né? O jovem hoje, ele estuda um monte de coisa, né? Aí quando chega para falar dos jovens, querem dizer assim para o jovem, não, vamos fazer sociais para os jovens. Tudo bem, é necessário? É. Mas olha o exemplo de Jesus. Perguntaram para Jesus, por que você não vai brigar com os jovens? Olha o jovem lá se divertindo, Jesus. Jesus fala assim, olha, está escrito, folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos, me recrearei nos teus estatutos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Rapaz, minha alegria, minha diversão, você quer se divertir comigo? É diversão na palavra. Eu me alegro com a palavra. Meu momento de prazer e passatempo não é ir brincar, fazer esporte, não, é ficar com a palavra. Queridos, você já imaginou isso? Já imaginou uma geração de jovens que o recreio dos jovens... Gente, você tem horário livre, vamos para a palavra. Vamos entender a palavra, vamos comer a palavra, como Cristo fazia. Você percebe? Hora social dos jovens, Bíblia. Louvado seja Deus, Bíblia. Queridos, à medida que o tempo foi passando, quero só dar um testemunho breve aqui. Eu nunca fui de ler assim, né? Não tive hábitos de leitura desde pequeno. Mas depois que eu comecei a conhecer os livros de A.T. Jones, de Wagner, Mensagem de Teor, os livros de Profecia, eu já li vários livros de Ellen White, e quando eu li o Deserto das Nações, que eu vi isso, eu realmente almejei isso para mim, né? E eu pedi isso a Deus, eu vinha orando a Deus, e de fato, eu posso dar esse testemunho com toda a verdade, que isso acontece isso no meu coração hoje, sabe?
Hoje, meu maior recreio, né? Minha maior recreação hoje é quando eu estou com a palavra. Quando eu estou lendo um livro de algum livro, Mensagem do Terceiro Anjo, Conceito Eterno. Eu lembro que ano passado eu bati um recorde de que eu li livros de 700 páginas assim em 5 dias, né? 5, 6 dias. Eu cheguei a ler 8 livros de Ellen White em um mês e meio. Não porque, tipo, não, eu vou ler aqui porque eu tenho alguma apresentação. Não, é porque realmente eu tinha esse desejo. Eu tinha horário livre, o meu horário livre, meu desejo era pegar o livro e ler. E a partir que você vai começando a fazer isso, isso é uma obra sobrenatural, queridos. Isso não é uma coisa que acontece, não, porque eu já, desde pequeno, faço isso. Não, não é assim. Porque eu nunca fui assim, né? Mas o Espírito Santo fez isso em mim, né? Então, é por isso que a maior necessidade nossa é apego mais com a palavra. Porque se eu não tenho apego com a palavra, naturalmente, o que eu vou dizer? Não, realmente é impossível, não tenho como vencer. E aí você olha para Jesus e olha Jesus como sendo um ser distante. Ele venceu porque ele era Deus. Não, ele tomou a minha natureza e a sua. E disse, olha, é possível você vencer também, porque agora você ainda tem eu como seu intercessor. Eu vou limpar os seus pecados passados e vou lhe dar poder para vencer agora. Né? Então, olha isso aqui, é Jesus adolescente. Isso aqui é Jesus na adolescência. Jesus deveria ter seus 13, 14 anos. E as pessoas perguntavam, por que, Jesus, você não vai brincar com as crianças de Nazaré, com os jovens? Todo mundo se divertindo lá. E Jesus falou assim, eu estou me divertindo aqui também. Estou me divertindo. Isso aqui é divertido. Percebe? É isso, queridos. Esse é o desejo de Deus. Isso é chuva serôdia. Jesus recebia chuva serôdia todo dia. Com a palavra. Com a palavra. Mas muitas vezes, na nossa experiência, a gente pode pensar assim, mas eu estou há anos vencendo o pecado. Mas, queridos, olha só. A vitória é pela fé. Mas como é que vem a fé? Romano nos diz, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Então, se o ouvir vem pela palavra e a fé só pode vir pelo ouvir, eu só posso ter fé se eu tiver contato com o quê? Com a palavra. Agora, se eu fico 2, 3 dias sem ler a Bíblia, sem ler a profecia, sem fazer minha meditação, se eu não tenho comunhão com o Pai, e aí depois digo que é impossível vencer, isso, na verdade, é simplesmente eu estou falando da minha experiência própria. Que eu não consigo vencer porque eu não tenho manejado a palavra. Agora, se eu recebo a espada do Espírito e começo a manejar essa espada, da maneira como Jesus manejava, olha como Jesus manejava a espada. Satanás vinha usando pessoas, Jesus pegava logo a espada, está escrito. Jesus era um guerreiro hábil e rápido, não demorava. Quando vinha a situação, a palavra vinha na hora. E à medida que a gente for tendo essa comunhão, isso vai acontecer com a gente também. Quando vier a tentação, seja em qualquer área, seja na área dos pensamentos, porque eu sou uma pessoa que me estresso fácil, não sei como é que eu venço isso, a palavra vai fazer isso em você. A palavra vai ser enxertada em você e você não vai ser mais assim. Deus lhe promete isso. Cristo não era assim. Se Cristo não era assim, está dizendo, eu em você não vou ser assim também. Por isso que Paulo fala assim, porque não vivo mais eu. Queridos, temos que morrer todo dia de manhã. Quando você acordar de manhã, lembre de 1 Coríntios 15:31. Paulo fala assim, morro todos os dias. Quando você acordar de manhã, você tem que lembrar, preciso morrer. Por que eu preciso morrer? Porque quem tem que viver a vida em mim agora de manhã e o dia inteiro é Cristo. Porque se eu for viver a minha vida aqui, se alguém vier me falar uma coisa, eu vou me irritar fácil. Se alguém vier me falar alguma coisa, eu vou responder no mesmo tom. Eu posso ter tentado com o meu apetite. Agora, se eu começo a dar espaço a que Cristo viva em mim, eu vou ter uma experiência espiritual maravilhosa. Sobre isso, olha o que diz o Espírito de Profecia, em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 32 e 33. Apoderar-se-á o homem do poder divino e com decisão e perseverança resistirá a Satanás, como Cristo lhe deu o exemplo em seu conflito com o inimigo no deserto da tentação? Deus não pode, contra a vontade do homem, salvá-lo do poder das artimanhas de Satanás. O homem deve agir com sua força, ajudado pelo poder de Cristo, de modo a resistir e vencer, seja qual for o custo para si. Em suma, o homem deve vencer como Cristo venceu. E então, pela vitória que é seu privilégio obter pelo todo-poderoso nome de Jesus, pode se tornar herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Tal não seria o caso se Cristo sozinho alcançasse a vitória. O homem deve fazer sua parte. Ele deve ser vencedor por si mesmo, mediante a força e a graça que lhe são dadas por Cristo. O homem precisa ser cooperador de Cristo na obra de vencer. E então será coparticipante de Cristo em sua glória. Veja só, queridos. Quando nós falamos que nós devemos abrir espaço para Jesus vir morar em nós, não é simplesmente a gente orar a Deus, Senhor, toma
toma aqui essa habitação, vem habitar em mim, por favor, derrama o Espírito Santo. Não é só orar e ficar tranquilo, agora parei, pronto. Ô, Senhor, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. Não. O Espírito de Profecia fala que nós temos uma parte a fazer nessa obra. Qual é a nossa parte? Bom, oração, pedindo a Deus que Ele nos transforme. E qual é a nossa parte? O que a Bíblia fala? O reino de Deus é tomado por força, por esforço. Ou seja, se eu agora estou lendo as Escrituras e lendo a Espírito de Profecia, e a verdade é dada a mim a conhecer, precisa haver um esforço pessoal para eu fazer o que a palavra de Deus está me dizendo. Por exemplo, olha só para ficar bem claro, né, para não gerar qualquer tipo de dúvida. Se eu vejo o Espírito de Profecia me dizer, né, que eu não devo perder tempo com teatros, filmes, séries e outras coisas, bom, não adianta eu ir para o meu quarto. Ih, rapaz, eu não sabia disso. Eu vou lá para o meu quarto. Senhor, me ajuda a vencer os filmes, as séries. Ou, Senhor, eu gosto tanto, mas o Senhor não quer que eu faça isso. Aí eu terminei de orar. Qual é o meu esforço agora? Isso precisa ficar bem claro. A palavra de Deus disse que eu não devo fazer, e agora eu preciso crer que essa mesma palavra que Deus disse para eu não fazer, ela vai operar em mim isso. Então, quando eu estiver de frente, por exemplo, veio a vontade de assistir a série. Nesse momento, esse esforço que a gente fala não é algo meritório. Nesse momento, eu vou lembrar, orar a Deus, e se eu não lembrar na hora, pesquisar alguma passagem das Escrituras que seja relacionada a isso, pedir ao Espírito Santo iluminação, e naquele exato momento eu vou recitar aquela palavra e vou, pela graça de Deus, segurar ali, crer que aquela palavra não vai me fazer cair para assistir o filme. E qual é a minha parte nesse momento? Sair dali. Por exemplo, se eu estou sentado no sofá e vejo a vontade de assistir, eu vou sair dali. Essa é a minha parte. Minha parte é só isso. Não tem mais nada, porque a palavra de Deus que opera em mim. Então veja o que a Bíblia fala, operai a vossa salvação, Filipenses 2. Então ele diz assim, operai como se fosse você fazendo. Então ele fala assim, operai a vossa salvação, porque é Deus quem opera em vós. Então, quando ele fala assim, operai, ele está dizendo que é você para fazer, mas na verdade quem está fazendo em você é Jesus. Quando você toma a decisão de não fazer e você sai, não é porque você tem mérito, não, tá vendo aí, eu disse que ia parar de fazer isso, parei. Não, Cristo já estava colocando no seu coração isso. E você simplesmente consentiu, você abriu o coração e disse assim, Senhor, se o Senhor não quer que eu faça isso, eu não posso fazer. Me ajude a fazer isso. E aí, Cristo, quando você consente em fazer isso, por isso que a gente fala, se não for com sua vontade, ele não vai fazer. Porque Deus não força ninguém, ele só bate na porta. Eis que estou à porta e bato, dizendo assim, posso entrar? Eu quero entrar. Agora, o abrir ao coração é nosso, tá bom? Então, eu quero finalizar isso com vocês, quero fazer uma oração, e nós iremos passar por um momento de perguntas. Então, que Deus nos ajude, queridos, realmente. Você vê que tudo isso está no sermão de Prescott, né? Todas essas coisas, né? A gente pode enxergar ali nesse primeiro sermão, e você vê que o conteúdo completo é Cristo. É enxergar como Cristo fazia, e de fato, a gente olhar para isso e ver, eu preciso ser assim, eu quero ser assim, mas por mim mesmo eu não posso. A minha parte é abrir espaço. E esse abrir espaço na prática é dando tempo diário para Deus falar comigo através da Bíblia, Espírito de Profecia, tá bom? Então, eu quero finalizar e que a gente possa fazer isso, queridos, porque realmente o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito terrível. Não temos mais tanto tempo aqui nessa terra, mas que Deus faça essa obra em nós em pouco tempo, em nome de Jesus. Vamos orar então para finalizar, e eu vou parar de gravar e a gente passa para o nosso momento de perguntas, tá bom? Oremos juntos então. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por podermos recapitular o capítulo 1, Senhor, do livro do Poder do Espírito de Prescott. Eu peço que o Espírito Santo nos ajude a entender essas mensagens cada vez mais, que cada um, Senhor, que está aqui presente, possa ler por si mesmo também o livro durante a semana, para que cada vez mais, Senhor, nossas lives sejam cada vez mais ricas e que o teu poder e a tua chuva serôdia recaia sobre nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.